Olá, muito boa noite. Está no ar mais um TV Esportes, o nosso programa, nosso encontro aqui de toda a segunda-feira. E você, como sempre, é um dos nossos convidados para curtir e para compartilhar também as suas opiniões através das nossas redes sociais, do nosso Instagram, Facebook, Twitter. Tem várias formas de você entrar em contato aqui com a gente. E a gente vai ter uma hora aí de muito bate-papo, reportagens, informação, obviamente, sobre futebol, dupla Grenal, é óbvio, né? E também a gente vai falar de outros esportes, porque a gente faz questão de mostrar aqui na telinha da TVE também os outros atletas aí que brilham nas outras modalidades, além do futebol. Vamos começar, então, apresentando os nossos convidados de hoje, porque a gente tem um time, olha, ilustre. Eu vou começar então mostrando para vocês quem está aqui do meu lado, o jogador do Grêmio, Ramiro, mais conhecido também para alguns como Rami Iniesta, tem Ramito também e tem ainda Ramessi. É isso, Ramiro, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Cris, é um prazer estar fazendo parte do programa. Apelidos à parte, né? Acho que isso o torcedor gosta de fazer esse tipo de comparação, mas acho que não chego nem aos pés de nenhum desses jogadores ainda, estou apenas no início da minha carreira. Olha, eu acho que tu está num grande momento, eu diria assim. Pode ser que as comparações sejam um pouco fortes, né? Porque Messi, Iniesta, mas assim, olha, Ramiro, a gente vai conversar ao longo do programa porque realmente é uma grande temporada. Temos também aqui conosco o jornalista Lauro Quadros. Quantas décadas de jornalismo, Lauro? Boa noite, obrigada pela presença. Ai, Cris, eu não acredito, eu estou até emocionado que eu estou contigo aqui. Ai, sério? Tu é a Cris do Sala de Domingo? Aquela menina articulada com conteúdo e articulada, porque tem o cara que é conteúdo e não é articulado. Tem o cara que é articulado e não tem conteúdo. Tu é articulada com conteúdo. E aí, o que aconteceu? Eu disse, quem é essa menina que está falando tão bem? Era o Sala de Domingo, né? Sala de Domingo. E é tu? Sou eu mesmo. Ai, eu tô aqui contigo. Não acredito. A honra é toda minha, Laura, pode ter certeza. E completando aqui o nosso timaço de convidados, tem também o jornalista colorado e também escritor Roberto Jardim. Obrigada, Roberto, pela presença. Boa noite, Cris. Boa noite, Lauro. Boa noite, Ramiro. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, viu? Eu falei para vocês, era um timaço de primeira e vocês estão convidados aí a participar com a gente do nosso programa. Vamos começar falando, então, daquele que foi considerado o grande jogo até agora do Campeonato Brasileiro e também o de maior público, porque, olha, 54 mil pessoas na arena é público de decisão, realmente. Grêmio e Corinthians foi ontem, de um lado, o vice-líder, né, mandante, melhor ataque da competição, 100% na arena, não tinha perdido nenhuma, nem a defesa tinha sido vazada em casa, e do outro lado, a defesa menos vazada, o Corinthians, invicto no campeonato e líder. Um jogo truncado, disputado, e quem levou a melhor foi o Timão. Grêmio e Corinthians, primeiro e segundo colocados do Brasileirão, fizeram um jogo equilibrado, com chances para ambos os lados. O Grêmio começou atacando mais, mas a primeira chance viva foi corintiana. Paulo Roberto rouba a bola no meio de campo, avança e chuta para Groy defender no rebote. É a vez de Cortes salvar a meta tricolor. O Grêmio responde com Pedro Rocha chutando forte e obrigando Cássio a fazer bela defesa. Na jogada de escanteio, Luan cruza e Jeromel perde a chance na cara do gol. O Corinthians também leva perigo chutando fora da área. Mas é no começo do segundo tempo que o time visitante mexe o placar. Paulo Roberto entra na área e cruza para trás. Jô passa da bola e Jadson livre chuta no meio do gol para marcar. Corinthians 1-0. O Grêmio vai à frente, mas para na marcação corintiana e no goleiro Cássio. Aos 37 minutos, a grande chance gremista. Marquinhos Gabriel comete pênalti em Jeromel. Luan vai para a cobrança e o goleiro Cássio brilha, garantindo a vitória do time paulista. Corinthians mais líder do que antes, 1. Grêmio 0. Pois é, e vale lembrar que essa foi a primeira vitória do Corinthians na Arena do Grêmio desde que ela foi inaugurada. O que vocês acharam? Uma vitória merecida, porque foi um jogo parelho, né, Ramiro? O que tu acha que faltou para o Grêmio para daqui a pouco conseguir um empate ou talvez a vitória no jogo de ontem? Olha, acho que na minha opinião faltou somente o gol, né? Acho que a gente fez uma partida bem disputada, as duas equipes muito bem postadas, a equipe deles jogando de forma mais defensiva por estar jogando fora de casa e por conhecer as qualidades do nosso time. Então vieram com essa postura de se defender um pouco mais e quando tem a bola eles têm
um time com muita qualidade, com bastante toque de bola. Foram felizes nas oportunidades que chegaram, conseguiram converter uma e a gente criou mais oportunidades, mas não conseguimos transformar em gol. Então, acho que é isso que fica de lição. E agora, infelizmente, não era o resultado que a gente queria, uma derrota em casa, mas acho que faz parte da competição. Era um jogo de líder e vice-líder, onde tudo podia acontecer. Infelizmente, como eu falei, não foi o resultado que a gente queria, mas dar segmento no campeonato, porque tem muita água para rolar ainda. Pois é, e foi um jogo muito equilibrado, né? Na verdade, o Grêmio realmente poderia ter saído com a vitória, com o empate, e teve a oportunidade do empate com o pênalti do Luan. Como é que foi depois no vestiário ali? Imagino que o jogador fica chateado, né, Ramiro? Porque é um jogo tão importante, que estava passando, enfim, um jogo, não digo passando para o Brasil inteiro, mas que com certeza ia ser badalado, né, no país inteiro. Imagino que ele devia estar um pouco chateado, embora tenha todos os créditos, né? Porque o Luan aí tem feito também uma grande temporada. Fica chateado, né? Acho que eu, no lugar dele, ficaria também, porque ninguém gosta de, primeiramente, perder o jogo e tendo a oportunidade de fazer o gol, empatar o jogo de pênalti, mas faz parte, né? Quem são os batedores, eles correm esse risco de ou fazer ou perder. Nesse caso, ele perdeu, num jogo que era importante para a gente, ele ter feito, para a gente ter saído pelo menos com um empate de campo, mas faz parte, continuar trabalhando, cada vez mais e de forma mais forte, mais séria, para que na próxima oportunidade ele consiga transformar a oportunidade em gol. Pois é. O Luan, que está numa excelente fase, assim como o Ramiro. Eu queria saber de ti, Ramiro. Eu não sei, na minha opinião, pelo menos, eu acho que tu és um dos grandes destaques, realmente, da equipe do Grêmio. Em termos de regularidade, em termos de ter encontrado o teu bom futebol de novo com a volta do Renato, né? Queria saber, tu consideras realmente que é a tua melhor temporada na tua carreira ou não? Em termos de gol, eu acho que né? Porque tem um dos artilheiros do time, 3 gols no Brasileirão, 2 gols já na estreia contra o Botafogo. Em termos de gols, as estatísticas mostram, né? Essa questão de gols, eu até já brinquei com o pessoal no vestiário, que a gente recebe uma revistinha pré-jogo e ali consta os artilheiros do time. Eu tô ali na vice-artilharia, aí eu brinquei com eles que eu tinha que tirar uma foto e registrar esse momento, porque não era comum na minha carreira, né? Mas vivo um momento especial, sim. Acho que juntamente com os meus companheiros a gente vem fazendo um bom trabalho desde do meio do ano passado. Aí, antes também a gente já fazia bons trabalhos, mas não com resultados. Então, ano passado, com a conquista da Copa do Brasil, fortaleceu ainda mais o nosso grupo. E acho que esse ano a gente vem fazendo um trabalho também bem positivo. O resultado disso é o que a gente vem colhendo nas competições. A gente teve um tropeço agora no Campeonato Brasileiro, mas nada que vá abalar o nosso trabalho, que a gente vem fazendo, acho que de forma correta, e eu estou muito feliz pelo momento que eu vivo e pelo momento que a equipe vive também. Claro, até porque, né, Lauro, o Campeonato Brasileiro ainda é muito longo, a gente tem 28 rodadas ainda pela frente, então, se tem uma competição, na verdade, das outras que o Grêmio está disputando, que é a Libertadores também, Copa do Brasil, onde podia dar uma derrapada era no Campeonato Brasileiro, né? O que tu achou do jogo de ontem, Lauro? Cris, eu tenho uma ligeira divergência, pequena divergência. Claro que o jogo de ontem era a disputa da liderança, era o chamado, usando um clichê, o chamado jogo de 6 pontos, Corinthians e Grêmio, Grêmio e Corinthians, e daqui a pouco o Grêmio podia passar na frente do Corinthians, 54 mil pessoas presentes, foi um grande jogo, mas eu ainda acho o recente Cruzeiro e Grêmio em Belo Horizonte mais jogo, o melhor jogo do campeonato. Mas, tirando essa divergência, vamos falar do pênalti. O Luan é um cara inteligente, eu não vou chamar o Luan, que está nos vendo aqui, o Luan está nos vendo, vou conversar contigo, Luan. Não vou chamar o Luan de burro, eu vou dizer que é burra aquela cobrança, aquele procedimento é suicida. Suicida, na minha opinião, na minha avaliação, porque caminha um pouquinho, caminha outro pouquinho, dá a segunda paradinha, e aí fica junto da bola, não tem nem espaço para o compasso, não tem espaço para o compasso. E aí, em vez de tu surpreender o goleiro, não, aí tu vai acabar telegrafando para o goleiro. Tu está esperando para onde que o goleiro vai, e o goleiro está sabendo que ele faz isso, está esperando que ele faça aquilo. E aí o aproveitamento do Luan, todo mundo já disse isso, de 6 pênaltis ele fez 13, 50%. Também não vamos arrasar o mundo com isso, porque o Internacional teve numa partida 4 pênaltis para cobrar e fez 2. 50% também. Então, eu acho o seguinte... Eu não quero ser o profeta do acontecido, tá? Falar depois é muito fácil. Mas nesse momento, o Renato também está nos vendo, nesse momento, tipo assim, ó, até para aliviar o Luan, cobra Barrios, cobra Ramiro, cobra Fernandinho, com aquela canhotinha dele e tal. Ou então cobra o Luan, mas para de fazer aquilo, Luan. Outra coisa, o pessoal fala do frango do Marcelo. O Marcelo não está num ano bom, sou fã do Marcelo Groi, também está nos vendo. Eu sou fã do Marcelo, não está num ano bom. O Internacional, por exemplo, tem 2 goleiros que estão muito melhor do que o Marcelo. Tanto o titular, o Danilo Fernandes, quanto o Marcelo Lombo.
Foi lá para o Juventude, um goleiro que saiu do Novo Hamburgo, o Matheus, que o Grêmio acabou ficando de boca aberta e deixou o Matheus ir para o Juventude. Que bom para o Juventude. Então, por que eu acho que não foi frango? Poderia ser até defensável, é diferente de frango. Sim. O que aconteceu naquele lance, sem querer justificar o Marcelo, que não está pedindo um advogado para ele, na minha opinião foi o seguinte, o cara meteu da esquerda, tá? Aí o Jô, ele não fez corta-luz, o Jô não. Ele furou, ele errou em bola. E o Marcelo, olha aqui, ó, eu nunca fui goleiro, mas para burro eu não sirvo. O Marcelo se preparou, tudo é instantâneo, sim, tudo naquela muito velocidade. rápido. Porra, e aí o cara aquele, não é o Jô que chuta, o outro cara chuta, O Jadson. E é uma porrada. E aí, meio das pernas, né? Meio das pernas, pode dizer? Pode. Pode, claro, foi o que aconteceu mesmo, né? Foi, né? Roberto, eu sei que tu és colorado e acompanha, obviamente, com bastante atenção o Inter, mas como jornalista e como jornalista esportivo por muitos anos, acompanha também os outros jogos, ainda mais um jogão como o de ontem, né? O que tu achou na partida Grêmio-Corinthians? Foi um grande jogo, né? Como o Ramiro e o Lauro falaram, né? Foi uma grande partida. Qualquer um dos dois poderia ter saído vitorioso. Como colorado, bom que foi o Corinthians. Né? Bom até ali, né? Porque o Inter e Corinthians também tem sua rivalidade forte. É verdade, né? O ideal ali seria... torcendo pro Corinthians é inédito. Ali assim, o ideal seria o empate, né? Mas eu acho que o Grêmio tá com um time muito bom, tá jogando muito bem, né? Ontem mostrou mais uma vez. Azar pro Grêmio, eu acho, assim, uma coisa que é ruim pro Grêmio nessa temporada é que a Libertadores ficou pro final. A final da Libertadores ficou lá pro final do ano. E isso pode atrapalhar o Grêmio, porque vai juntar final de Copa do Brasil e o Brasileirão, tudo na reta final. Se a final da Libertadores fosse agora, o Grêmio acho que era o favorito para ganhar o campeonato. Pois é, né, Ramiro? Essa mudança no calendário, ela mexe bastante, né? Até com a organização de vocês, porque a gente estava acostumado com uma decisão de Libertadores bem antes, né? Já por agora, daqui a pouco agosto, por aí, e agora vai se estender ao longo do ano, assim. Realmente, tem como o Grêmio manter o foco e a força máxima nas 3 competições, ou vai ter uma hora que realmente vai ter que privilegiar? Acho que esse é o principal desafio da temporada, né? Por se tratar de um clube grande, um clube de uma camisa muito pesada, de muito respeito, toda a competição que o Grêmio entra, ele entra para vencer. Então, acredito que esse ano não vai ser diferente, a gente está disputando essas 3 competições e o intuito é vencer as 3. Se vai dar ou não, não sou eu que vou dizer, acho que o trabalho e os jogos vão demonstrar isso, mas a gente tem que pensar jogo a jogo, buscar vencer todos os jogos, independente de competição, dar o nosso 100% a todo jogo, que os resultados vão aparecer naturalmente e a gente vai ter que ir em busca desse objetivo, que é vencer as competições. Infelizmente, a gente tem esse atropelo de calendário aí por ter muitos jogos e do segundo semestre em diante acaba tendo um jogo decisivo em cima do outro. Então, infelizmente, a gente tem que jogar dessa forma e buscar dar o nosso melhor para representar o Grêmio da melhor maneira. Pois é, até o Renato já falou aí que no final de semana contra o Palmeiras vai ter que poupar alguém, porque tem um jogo decisivo na quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Mas eu sei que sempre nas entrevistas, Ramiro, quando te perguntam, ei, Ramiro, acho que tem que poupar. Não, eu tô pronto, eu tô pro jogo. Tu, se puder, joga todas as partidas mesmo. O jogador, na maioria das vezes, ele quer disputar a maioria das partidas, né? Porque a gente pratica um esporte que a gente ama, o nosso trabalho a gente faz com muita paixão. Então, se possível, estar dentro de todas as partidas a gente quer estar, salvo algumas exceções de algum desconforto muscular, alguma situação que tu sabe que tem que botar o pé no freio, dar uma segurada. Exceto isso, a gente quer estar participando de todos os jogos e dando o nosso melhor sempre. Pois é, Laurinho, o que tu achas? Gostei do Laurinho, gostei. Laurinho. Não é pelo tamanho, porque eu sou querido, né? Claro, muito. Tu achas que vai ter um momento que o Grêmio vai ter que realmente privilegiar Libertadores, Copa do Brasil ou Brasileiro, ou até pelo elenco forte que o Grêmio se mostrou e realmente a direção está de parabéns, porque eu acho que nos últimos anos o Grêmio nunca teve um elenco realmente tão forte como tem nesse ano. Tu acha que dá para encarar as três competições e daqui a pouco até pensar em título nas 3? Cris, o que há de melhor para o Grêmio nesse momento é exatamente o que há de pior para o Grêmio também. O que há de melhor para o Grêmio? 3 grandes competições. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Sendo que são 2 torneios, Libertadores e Copa do Brasil, e todos contra todos, ida e volta, turno e retorno, 38 jogos. O que vai acontecer, por exemplo, essa semana? É um acordo que não é explícito, é um acordo implícito, que está subentendido. O Cuca também vai colocar reservas no Palmeiras. O Grêmio está certo, está combinado que vai colocar reservas sábado em São Paulo.
Mas porque joga na terça em Mendoza contra o Godoy Cruz. Sim, acontece exatamente. que o Palmeiras também vai jogar pela Libertadores em Guayaquil com o Barcelona de Guayaquil. Barcelona, onde o Manguita jogou, mandou até um cartão postal lá de Guayaquil. É mesmo? É verdade, é Ah, verdade. que bacana. E aí, o nível do mar, maravilha, sem problema nenhum. Então o Cuca também vai poupar. Eu não sei por que, nós não estamos no Internacional ainda, eu não sei por que o Zimmermann poupou lá 7 jogos, vai ser outro papo. Nós vamos falar sobre isso. Outro papo. Vamos falar e também sobre o Grêmio, quando poupar, não vai fazer aquela besteira de botar time CD, como aconteceu no Recife, né? Pois é. Vai colocar um misto de... Não, vai colocar o reserva mesmo, porque os titulares ficarão treinando em Porto Alegre. E aí o Grêmio vem com os reservas, depois de jogar com o Palmeiras, vem para Porto Alegre, e aqui os titulares que treinam de manhã vão em avião de carreira, Buenos Aires, Mendoza, não é voo charter. Então, indo ao encontro da tua pergunta, eu acho que o que tem de tão bom, que é disputar 3 competições, é o de ruim também, tem que saber administrar. Mas, num primeiro momento, vamos por partes, que nem o Jack e o Estripador. Então, sábado, o Palmeiras também vai poupar. O Cuca não me disse nada, mas eu acho que vai. Eu gostei que o Lauro já deu até o planejamento aí pro Sim. voo e tudo. Anotou aí, Renato, viu? O Laurinho sabe tudo. A gente vai falar, obviamente, também do Inter, porque venceu no sábado pela Série B. Mas antes, vamos falar um pouquinho mais sobre Série B e vamos falar sobre o Juventude, que perdeu a liderança da competição depois de empatar com Londrina lá no Paraná. E o Ju não se intimidou com um adversário. Thiago Marques, por pouco, não abriu o marcador já no primeiro tempo. Mas a melhor chance no primeiro tempo foi do Tubarão. O Londrina chegou e por 2 vezes Matheus faz 2 grandes defesas. Primeiro no chute de Celcinho e depois de Jonatas Beluso, goleador do campeonato. Mas no comecinho do segundo tempo, Thiago Marques recebe adiantado e serve o Wallacer, que finaliza para o gol. Ju 1-0. 12 minutos depois, Thiago Marques, agora pela direita, cruza para Ramon chutar de primeira e ampliar para o Papo. O Londrina ataca pelo lado direito, Reginaldo cruza a bola, passa e Fabinho desconta para o time da casa. E o castigo veio aos 45 minutos. Reginaldo domina e cruza na medida para o Beluso. Goleador deixar tudo igual. Londrina 2, Juventude também 2. E o Inter, depois de 3 empates seguidos, conseguiu uma vitória importante que colocou novamente o time no G4. Lá no Bento Freitas, o Colorado manteve um tabu de não perder para o Brasil de Pelotas. E, além disso, também o Guto Ferreira manteve a sua invencibilidade na Casa Mata. Inter e Brasil, ou melhor, Brasil e Inter, entraram em campo buscando vaga no G4, pois quem vencesse estaria entre os 4 primeiros. E o Colorado, no primeiro minuto, mostrou que só a vitória lhe interessava. Charles cabeceia para a defesa do goleiro Pitol. Depois foi a vez de Sacha receber em profundidade e com um toque tirar o goleiro da jogada. A bola caprichosamente não entrou. E só dava Inter. O goleiro Chavante faz bela defesa neste lance e na jogada seguinte tira com os olhos. Até que D'Alessandro recebe cruzamento da esquerda e toca na frente para Fabinho, que chuta cruzado para vencer Pitol e abrir o marcador. Inter 1-0 para a festa dos 1.500 colorados no Bento Freitas. No segundo tempo, o Inter continuou no ataque e por pouco não ampliou. O Brasil acorda na partida e Juninho faz boa jogada pela esquerda, obrigando Danilo Fernandes a trabalhar. Mas no contra-ataque, quase D'Alessandro amplia com um chute colocado. Escanteio para o Brasil e Lincoln pula entre os zagueiros e por pouco não faz, o Inter escapa. E Danilo Fernandes teve mais trabalho, primeiro nesta cobrança de falta por cima, depois no chute colocado de Aloysio no cantinho. Com o Brasil buscando o gol de empate, o Inter aproveita para contra-atacar, mas desperdiça demais as chances. Diego arrisca de fora da área e a bola passa raspando o travessão da meta Chavante. Logo em seguida, uma oportunidade clara de gol que Diego chuta para fora. E terminou assim, Inter 1-0, agora na zona de classificação. Pois é, meninos, vitória importante do Inter, né? Tá só a 2 pontos aí dos líderes Guarani e Juventude, mas o mais importante, deu aquela tranquilizada, voltou pro G4. Como é que tu viu a atuação do Inter, Roberto? O Inter melhorou muito, desde das 2 últimas partidas, né? Contra o Santa Cruz e contra o... Esqueci o outro time que ele jogou agora.
Paraná. Paraná. Isso, contra o Paraná aqui no Beira-Rio. Que não teve chances não de teve gols, chances né? de gol, foram jogos muito feios. O que estava bom é que ele parou de tomar gol, né? Continuou agora. Isso é verdade. Né? Então o Guto Ferreira tá invicto, é uma coisa que parece tá sendo bom pro time. O time conseguiu melhorar, mas ainda está longe do que ele pode apresentar, como os jogos que ele apresentou contra o Corinthians e contra o Palmeiras, né, na Copa do Brasil. A boa notícia é que agora o Guto vai ter aí 2 semanas cheias de treinamento, né, Lauro? E ele acredita, e nós também acreditamos, que isso realmente vai fazer a diferença, porque desde que ele chegou, é um jogo terça, outro jogo sábado, um jogo terça, outro jogo sábado. Fica difícil de treinar o time, Estava né? quase acontecendo o pensamento mágico dentro da nossa cultura aqui no Brasil. O que é o pensamento mágico? Embora estivesse invicto, o Guto, apesar de tudo, daqui a pouco manda embora. O Falcão está para o Inter, como o Renato para o Grêmio, como o Rogério Ceni para o São Paulo. Mandaram o Falcão embora depois de 5 jogos. Vamos parar com isso, né? Bom, então, já estava quase esse papo e tal, com o último empate contra o Paraná. Agora, o que eu quero, o Guto também está nos vendo, o que eu quero saber é o seguinte: ele escalou aquele esquema com o Rodrigo, com o Dourado, o Edenilson, Charles. o Carlos, liberando mais o D'Alessandro, tá? E com 2 atacantes, se não 3. Fez aquela escalação, aquele esquema tático, por convicção, Rodrigo Dourado, Edenilson, Carlos, liberando o D'Alessandro, 2 atacantes, ou, para aí um pouquinho, foi um acaso, porque se tem o Nico Lopes ou se tem o Potker, ele escala 3 atacantes. Foi convicção, ou se ele dispõe do Nico Lopes, que não estava disponível, e se ele dispõe do Potker, que não estava disponível, ele não abraça aquele esquema. Eu preciso saber isso, urgente. Diz para mim, ô Guto. Pois é, ele acabou mudando o time, né? E deu realmente uma recheada no meio de campo, né? Com esses 3 volantes, com o Fabinho na lateral direita, porque era difícil de compreender, né? O Edenilson jogando tão bem no meio de campo, por que deslocar ele para a lateral direita? Embora a gente saiba que o Inter tem uma deficiência, uma dificuldade na lateral direita, principalmente depois da saída do William. Mas parece que, apesar dos problemas, né, Lauro, o Inter parece que achou aí uma escalação, não digo uma escalação, mas pelo menos um modelo de jogo. E o Brenner também acabou voltando muito bem, né? O Brenner que estava quase arquivado aí. Vou falar no Brenner é o seguinte: o Guto, também querido, imitou o Michel Temer, né? O Michel Temer chamou a Noruega de Suécia, e aí veio o Guto e disse que o gol não é do Fabinho, é do Brenner. Pô, mas aí vão... Que sacanagem, né? E o Fabinho levou na graça, levou na boa. Pois é, o cara, dificilmente ele faz gol. Ele ainda disse isso, né, Roberto? Nunca deve ter faz gol, acompanhado. né? Ele quase nunca faz gol. Aí o quando eu Guto vai lá faço. na entrevista e dá os méritos todos pro Brenner. Sacanagem, tu não ia gostar disso, né, Ramiro? Mas isso aí, o que prevalece é a vitória. Eu acho que o trabalho coletivo que prevalece sempre, independente de quem faça gol ou não. O Fabinho ali, com uma característica de ser jogador mais defensivo, dificilmente está fazendo gols. E acho que o Guto quis parabenizar pela jogada que o Brenner fez, né? Na construção de toda a jogada. Acho que foi nesse quesito, mas o jogador não leva isso aí ao pé da letra, porque a gente sabe que o objetivo é sempre em conjunto. Claro, e o que vale é o que está na súmula, né? Sim, A súmula é que certeza. mostra realmente quem fez o gol, embora às vezes eles também deem umas rateadas aí, mas geralmente o que vale para a estatística mesmo é o que está na súmula. Roberto, tu acha que agora com essa vitória, com esses 2 jogos em casa, o Inter vai realmente embalar na Série B e dar uma tranquilizada aí na sua torcida? Eu acho que depende um pouco do que o Lauro falou, se foi convicção ou se foi no acaso, né? Se foi convicção, acho que tem boa chance de embalar, porque o time ficou mais equilibrado sem os 3 atacantes, né? Apesar de eu gostar da coisa dos 3 atacantes, de ser da minha época, quando eu comecei a aprender a ver futebol, ter os 3 atacantes, ponta esquerda, ponta direita. Dario e Lula. Exato, Valdomiro, Dario e Lula. Ou então, Valdomiro, Bira Burro e Mário Sérgio, né? Se bem que o Mário Sérgio jogava meio... Então, o time fica mais claro, até porque no outro lado também não joga com 3 atacantes, né? O meio campo todo o time fica mais povoado e o Inter tem dificuldade, os atacantes têm dificuldade de voltar. Por exemplo, o Grêmio joga com o Pedro Rocha voltando, né? E os atacantes que o Inter estava usando não estavam voltando tão bem como deveria ser, né? Para jogar com esses atacantes. E a diferença também é que o Grêmio tem um motorzinho chamado Ramiro, né? Que corre feito um louco pelo campo. Ele tá lá na frente, daqui a pouco ele tá lá atrás, dando carrinho na lateral. Não tem um fôlego desse Seria um garoto, jogador que eu né? gostaria de ver no Inter. Ó, viu? Que baita elogio, hein? Um colorado dizendo que gostaria de ver um jogador. Isso é bacana, né? Um reconhecimento. Deixa o Grêmio por enquanto. Não vamos criar nenhuma situação constrangedora. Quem sabe depois que tu for para a Europa, quando voltar, não volta pro Inter. Tô feliz no Grêmio. Com 1,68 m,
cabeceia na área adversária, faz até gol de cabeça, como já fez, porque sabe se colocar. A gente que é desse tamanho, assim, eu já agora... eu tinha 1,67, mas agora estão diminuindo. Então, estou diminuindo? Tô. Mas não está totalmente aposentado, né, Lauro? Só para algumas coisas, só para o jornalismo, né? Jornalismo. 58 anos de jornalismo, o que tu acha? É tempo, hein? Pô. Eu quero saber só em que momento do programa tu vai fazer aquela perguntinha capciosa pro Ramiro. Ou se tu vai deixar ele tranquilo hoje. A vida sexual. Pô, Laura, eu sou teu amigo, não me bota nessa saia justa no programa, hein, pô. Vou deixar o Ramiro respirar, então, depois dessa pergunta. E vamos falar um pouquinho de internacional, porque hoje, aqui no TVA Esportes, a gente vai ter uma entrevista muito importante e exclusiva, viu, pessoal? É a primeira vez, depois do rebaixamento do Inter, que você vai ver uma entrevista com o ex-presidente Fernando Carvalho. Vamos rodar um trechinho para vocês. E eu acabei voltando para ajudar no momento de dificuldade, né? E o que eu pensei? Discutindo com o Ibsen Pinheiro, discutindo com o Vitória, que eram as pessoas que estavam ali para decidir. Vamos trazer alguém que a gente conheça, né? Vamos trazer alguém que a gente conheça, que tenha condições de fazer uma reversão, como foi feito em 2010. Infelizmente não deu certo, né? Não conseguimos reverter. Essa é só uma partezinha, viu, pessoal? Depois, daqui a pouquinho, a gente vai ter mais Fernando Carvalho. Fique ligado aqui no TVA Esportes, porque tem boas revelações aí do ex-presidente do Internacional. Meu companheiro de futebol de salão. Ah, é? Jogava no Gigantinho, ali é maravilha. Não sei qual era o pior dos dois, mas, grande. E joga bem ou só engana? Não, eu joguei muitas terças-feiras, anos a fio, com o Figueroa. É futebol mesmo? de salão sempre, na Casa de Portugal. Com o Larry Pinto de Faria também. Que espetáculo! E sabe o que o Figueroa dizia? Outro dia eu estava com o Alano, o Minelli, o Figueroa e eu na televisão. Isso foi 2 anos atrás. E aí o Figueroa sempre... Eu conheci o Figueroa, tinha 16 anos na Copa do Chile, em 62, um treino da seleção em Quilpué, ali em Vinha del Mar, e o Figueroa no meio campo, não como zagueiro, com 16 anos, ele casou com 15 com a Marcela. O Figueroa já é bisavô agora. E aí o Figueroa com 16 anos, marcando o Didi no meio campo no treinamento do Brasil. Mas aí o Figueroa adora dizer, uma brincadeira, claro, dizer, ruguei com o Falcão, com o Carpegiani, pero Lauro Quadros. E o Minelli dá risada. Esse era o craque. E qual é a tua posição, Lauro? No futebol de salão, eu me mexo uma bárbara, mas só me mexo, né? É? E no campo tu não arrisca, é só salão mesmo, no que é campo, mais na curtinho. praia eu gostava muito de jogar. Uma vez um amigo meu, Raimundo Ferreira da Silva, grande homem do Ministério Público, tinha um jogo que o Larry participava, o nosso Larry Pinto de Faria lá. Grande Larry. Grande Larry, falecido já. E aí o Raimundo, eu fazia no Canal 10, que era a TV Difusora, não era a TV Bandeira, no Canal 10 eu fazia o Camisa 10 às 7h30. Aí saía correndo para a cancha da Caixa Estadual para jogar futebol de salão. E aí o Larry e o Raimundo estão esperando lá. O Lauro vai chegar agora, vai chegar. Aí o Raimundo não me conhecia, perguntou assim, Larry, como é que é o futebol do Lauro e tal? O Larry, eu vou te resumir. Taticamente, um craque. Tecnicamente, isso aí que tu está pensando. Muito bom, que vale a sinceridade, né? Agora vamos falar também um pouquinho de esporte amador, porque o Brasil ficou em 2º lugar numa das maiores provas mundiais de maratona aquática. E a nadadora do Grêmio Náutico União, Viviane Jungblut, conquistou medalha de prata na 3ª etapa Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas, disputada em Setúbal, Portugal. A gaúcha ficou atrás apenas da italiana Rachele Bruni. Viviane é treinada pelo técnico Cristiano Clase, o Kiko. E a Confederação Brasileira de Ginástica também faz seletivas dos ginastas que vão ao PAN de especialistas em ginástica artística. Vamos acompanhar. E neste final de semana foi realizada a seletiva dos atletas que irão representar o Brasil no Pan-Americano de Ginástica Artística. A seletiva em forma de competição foi em São Bernardo do Campo e contou com a elite da ginástica brasileira. No lado feminino, Caroline Pedro e Flávia Saraiva foram os destaques. No masculino, Péricles Silva, Jared Azarini e Caio Souza se destacaram com os melhores índices. Além do campeão olímpico, Arthur Zanetti. O Pan-Americano de Ginástica Artística acontece no Peru em agosto.
Meninos, nosso programa tá bombando nas redes sociais, Facebook, Twitter, o pessoal mandando mensagem pelo WhatsApp também. E tem várias aqui pra ti, sabia, Laurinha? Ó, Lauro Quadros é de se respeitar, o Rogério Pinto César. Também Como é o nome dele? Rogério Pinto César. Aí é barbado. O Charles Martins da Silva também escreveu aqui, ó, volta Lauro Quadros, chega de comentaristas Nutella. Tu é um comentarista raiz, então, tu viu só, Laurinha? Que baita elogio. E tem também a Maura Bauer. Há quanto tempo eu não via Lauro Quadros? E colocou uns coraçõezinhos aí, ó. Não botou a idade, nada. Não, nem o telefone, Laura. A Lúcia, ó, o público feminino tá fazendo sucesso, hein? A Lúcia Meleque. E muito bem comentando, como sempre, o Lauro Quadros. Olha só. Mas não é só pra ti os recados. Ainda bem que a minha mulher não é ciumenta, né? Tem recado pro Ramiro também. O Diego Mônica. Ramiro é craque. E concordando aí com os nossos apelidos do início do programa, Ramiro. Nada mal, né? Pessoal, a gente vai fazer um rápido intervalo, é bem rapidinho mesmo, e daqui a pouco a gente volta com mais TVA Esportes aqui para vocês. Estamos de volta com TVA Esportes e já convidando você para participar aqui conosco. Mande a sua pergunta, comentário, sugestão. Os nossos contatos aparecem aí na telinha. Pode mandar também pelo Twitter, hashtag TVA Esportes, WhatsApp, Facebook, da maneira que você quiser, não mandando nudes, está tudo tranquilo, gente. Lembrando que hoje a gente recebe o volante gremista Ramiro aqui com a gente, também os jornalistas Lauro Quadros e o Roberto Jardim, que além de jornalista é escritor e também colorado. Lembrando que você também pode mandar vídeos, enfim, como você quiser, pelo Facebook ou pelo WhatsApp, que a gente vai mandando aqui as suas perguntas para os nossos convidados e debatendo também os assuntos que você aí de casa quer saber. Mas antes de continuar aqui o nosso debate, e quero conversar com vocês sobre o Internacional, que venceu no final de semana. E tem uma notícia boa para os colorados que envolve aí a programação aqui da TVE. Porque na próxima sexta-feira, prestem atenção, às 10h30 da noite, o programa Faces, que sempre traz um convidado especial para contar uma história da vida dele, vai receber o presidente do Internacional, o ex-presidente, mas talvez um dos principais presidentes aí da história do clube, o Fernando Carvalho. Então essa é a primeira entrevista dele depois de ter saído do comando do futebol do Inter após a queda para a Série B. E a gente preparou então um pequeno material sobre esse momento tenso em que ele voltou aí para tentar ajudar o clube e salvar do descenso. Confere aí. Não dá para responsabilizar os treinadores que passaram, né? Sempre jogou mal, por alguma razão, ou pela montagem do grupo, ou porque eram muito jovens, ou porque, sei lá, não houve liga, como se diz, entre os jogadores, mas acabou acontecendo de nós termos más atuações, né? Más atuações. E eu acabei voltando para ajudar no momento de dificuldade, né? E o que eu pensei? Discutindo com o Ibsen Pinheiro, discutindo com o Vitória, que eram as pessoas que estavam ali para decidir. Vamos trazer alguém que a gente conheça, né? Vamos trazer alguém que a gente conheça, que tenha condições de fazer uma reversão, como foi feito em 2010. Infelizmente não deu certo, né? Não conseguimos reverter. Eu na verdade, eu apaziguei o clube, porque procurei a oposição, que naquele momento foi solidária com a situação do clube, né? Consegui, através de diálogo com a oposição, que ela fosse solidária. A torcida também foi acalmada em função dos apelos que se fazia, mas infelizmente o time não jogava, ele jogou mal e não conseguiu se encontrar. Não me arrependo. Eu não posso me arrepender, né? Eu não posso ser infantil, não devia ter voltado. Não me arrependo. As coisas que eu faço, eu fiz, assumo a responsabilidade. Tenho a minha responsabilidade nesse episódio, não vou fugir, não vou identificar outros culpados, né, outros responsáveis, mas eu sou responsável e assumo essa responsabilidade. As alegrias são maiores, né? As alegrias são maiores, mas a tristeza também é importante. As duas fazem parte de um contexto da minha vida. Eu fiquei muito triste, eu sofri muito ano passado. Eu nunca sofri tanto
como o ano passado, de chegar a ficar de costa para o jogo. Por exemplo, o jogo do Curitiba, que nós vencemos imerecidamente, né? Um pênalti aos 43 contra, que o goleiro defende, e um pênalti a favor 1 minuto depois. O jogo foi horrível o jogo. Foi um jogo sofrido, qualquer bola na área era perigo de gol. O jogo do Figueirense, que nós vencemos, todas as bolas na área eram perigo de gol, né? E a gente não conseguia jogar. Olha, eu vou te dizer, eu já assimilei. Foi duro, foi traumático, foi triste, foi difícil de aceitar, mas eu já assimilei. Eu estou vendo o jogo no sábado, né? Estou secando domingo, que tem que secar, e é isso aí, minha vida vai ser essa até o final do ano. Estou preparado para isso. Não adianta, é a nossa realidade, e nós não podemos fugir disso. Eu não vou tapar o sol com a peneira. Eu não vou dizer que não estou vendo, não, estou vendo tudo de novo. Estou participando como torcedor, estou assistindo, fazendo meus churrascos com meus amigos. Né? Não fui a jogo ainda, não sei se vou. O ano passado eu não estava indo, eu era torcedor de sofá e voltei para o sofá. E estou sofrendo muito, mas é da vida, Olhos onde surge o amanhã. Aí você conferiu, então, um trecho da entrevista do ex-presidente do Internacional, Fernando Carvalho, que admite aí, né, esse sofrimento, porque não deve ser fácil para um dirigente tão vencedor como o Carvalho ter participado, né, desse momento de queda do Internacional. Eu admiro demais, não por ser amigo do Fernando Carvalho, eu admiro demais o cara que abraça na hora ruim. Na hora boa tem uma fila, ela tem uma bichona esperando para subir, para abraçar. Na hora boa, na hora ruim os caras se mandam. Não foi o caso do Fernando Carvalho. Ele enfrentou de frente e tal, parabéns. É como na história do casamento, tu tá casando, eu sou o padre, tá? O que eu vou dizer para ti? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença e tal. O até casal, que a morte não separe. Claro, então, até que a morte... Quer dizer, então o Fernando Carvalho e o Inter, até que a morte os separe. Vai demorar muito. Pois é. Roberto, tu como torcedor do Internacional, o fato do Fernando Carvalho ter participado desse momento triste da história do Inter diminui a idolatria que ele tinha para os colorados? Eu nunca idolatrei ele. Eu acho que ele foi um grande dirigente, né? A torcida amava ele. Não sei agora como é que tá, Pois né? é. Mas ele participou dos dois momentos marcantes da história do clube, né? As maiores conquistas, as duas maiores conquistas e a pior derrota, ou o pior momento, né? Que foi o rebaixamento. Acho que não tem como apagar o que ele fez como dirigente antes e também não tem como apagar o que ele fez agora, né? Então, vão ser coisas que vão estar marcadas nele para sempre. Ele foi o dirigente das maiores conquistas do Inter e estava na direção, junto com o Vitório Pifo, que também estava lá em 2006, né, do pior momento que o clube viveu. Né? Pois é, eu imagino que eu vou confessar que o ano passado eu quase não acompanhei, porque eu sou meio pé frio. Eu falo que... E o meu perfil aumentou depois de 2014. Porque eu não tá tava gelado torcendo... mesmo, Laura? Eu estava torcendo contra a seleção brasileira. Por vários motivos, desde a infância, que eu tinha algumas decepções que eu tive com a seleção, eu parei de torcer. Então eu torci tanto para a Alemanha que a Alemanha meteu 7-1. E eu torci... A partir dali, tudo que eu torcia dava ao contrário. Foi tu, então? Fui eu. E o ano passado, o único jogo que eu fui... Achamos o responsável pelo 7-1. O único jogo que eu fui do Inter do ano passado foi contra o Santa Cruz, na reta final ali, que o Inter ganhava, ele saía, se distanciava, e o Inter conseguiu jogar mal, apesar de começar ganhando, acho que foi o gol do Vitinho no começo do jogo, e no final do jogo o Santa Cruz empatou. Tu não fosse a Pelotas, não? Não, dessa vez não fui a Pelotas. Eu tô então acompanhando. eu tô acompanhando. Eu vejo os jogos depois, quase não ouço, porque para não dar problema. Para evitar. Eu imagino que o Ramiro deve ter muitos amigos colorados também, né? Porque tu é aqui do Sul, enfim, então é normal, né? Rola uma cornetinha de vez em quando ou tu é super tranquilo, assim, respeita esse momento difícil dos colorados? Não, eu tenho bastante amigos colorados, na verdade, mais aqui em Porto Alegre até do que em Gramado. Gramado, a maioria dos meus amigos e
tanto meus e do meu pai também, que a gente tem uma turma, tem a turma dos jovens e dos veteranos, ali a maioria é gremista, então lá é super tranquilo. Aqui em Porto Alegre tem mais amigos colorados, mas eu respeito muito o momento deles, como eles também, quando a gente está numa situação complicada também, eu peço que não tirem sarro, alguma coisa, porque pode, em determinados momentos, pode interferir na amizade, mas de vez em quando uma brincadeirazinha de leve acontece, mas nada... Até porque eu não gosto de falar muito de futebol fora do meu dia a dia, porque eu convivo 24 horas por dia com o futebol, então quando eu estou com os meus amigos eu gosto de falar de outros assuntos e deixo o futebol um pouco de lado. Tá certo. Mas imagino que teus amigos, por serem teus amigos também, de certa forma devem estar felizes com esse teu bom momento no Grêmio. Talvez não com o bom momento do Grêmio em si, mas com o teu bom momento no time, né? Sem dúvida. Mesmo os colorados, né? Tem, obviamente, que muitos amigos que torcem por mim, tanto gremistas como colorados. Colorados torcem para que o Grêmio perca e que eu faça gol. É sempre esse, esse discurso que eu ouço, né? Mas eu tenho certeza que torcem por mim e estão felizes pelo o momento que eu venho vivendo e que o Grêmio vem vivendo também. Que bacana. Quero mostrar aqui para vocês o livro Além das Quatro Linhas, que está aqui comigo. É do Roberto Jardim. Vamos mostrar aqui? Então vamos aqui na 3, que fica mais pertinho para vocês verem. Um livro muito bacana. Outro Além Roberto, das quatro linhas. outro Roberto na capa. Outro Roberto na capa, é verdade. E uma capa feita de papelão, né, Roberto? Eu quero que tu conte para nós, por favor, primeiro, sobre o que fala o livro, Além das Quatro Linhas, e também sobre essa diferente, né? Esse novo formato, digamos assim, até de livro, porque ele é um pouquinho menor que o convencional, né? E feito realmente em papelão. Sim. O livro trata de são reportagens que eu fiz desde 2013, quando eu ainda trabalhava no Diário Gaúcho, né? Quando a gente foi Trabalhávamos colega, juntos. Né? São 2 reportagens que eu fiz do centenário do Zequinha e do centenário do Cruzeiro, que ocorreram naquele ano. A reportagem do Zequinha conta o primeiro voo de um time de futebol no mundo, primeiro voo de avião, foi chancelado pela FIFA, foi o Zequinha que fez em 1927. Um avião da Varig. O Lauro não era vivo. não cobriu esse evento. O segundo, talvez o Lauro se lembre, na infância dele, que foi a primeira viagem de um time brasileiro, um time gaúcho, pela Europa. A primeira excursão que foi o Cruzeiro, que era de Porto Alegre, agora é de Cachoeirinha. Antônio Pinheiro Machado Neto. Exatamente, que foi uma excursão pela Europa, uma excursão vitoriosa, tanto que vitoriosa... teve vitórias, mas a grande partida deles foi contra o Real Madrid. Foi a partida que possibilitou os outros jogos, foi o primeiro jogo. O Valtão está marcando o Di Stéfano. Exatamente. E o Di Stéfano se irrita com a marcação do Valtão e diz assim, eu sou Di Stéfano. E o Valtão disse, eu sou o Valtão de Canoas. Essa história tá no livro. Né? E aí as duas reportagens que abrem o livro são 2 reportagens que ligam futebol, história, política e ditaduras. Se passam no Chile e no Uruguai. Chile em 73 e no Uruguai em 76. A do Chile é um jornalista brasileiro que estava exilado no Uruguai, que salvou 5 chilenos da ditadura que estavam sendo procurados pela ditadura de Pinochet. Ele trocou a vida desses 5 chilenos por uma camisa do Corinthians. Por isso que está o Rivelino na capa. Eu ia te perguntar por que um corintiano na capa. Que a camisa, o guarda que ele negociou, que ele negociou a troca, era torcedor ele gostava de futebol e adorava o Rivelino. Ele era fã do Rivelino. Uma camisa para soltar 5 caras? 5 pessoas, exatamente. Se a camisa do Ramiro, solta um 20, cara. Com certeza. Só que a camisa era a camisa 2 do Corinthians. E era realmente sido usada num jogo 1 ano antes. E o irmão dele, que morava em São Paulo, enviava para ele as camisas com frequência. E ele convenceu o guarda que aquela camisa, o Rivelino tinha jogado com aquela camisa. O título da matéria é o elástico de Rivelino em Augusto Pinochet. Eliminatórias de 69, preparatórias, obviamente, a Copa do Tricampeonato em 70 no México, né? E saímos de Bogotá e está do meu lado o Rivelino. E aí o Rivelino tinha comprado. Bogotá, o aeroporto tem aquelas joias maravilhosas. Lá está o Museu do Ouro e tudo isso. Aí o Rivelino mostrando, gaúcho, me chamando, gaúcho, olha aqui, ó. Comprei para mim e para minha noiva aqui. Orgulhoso, mostrando um anel e uma aliança. Não esqueço, 69. 48 anos atrás, tá bem? Tá bem, tá ótimo. Quem quiser adquirir o livro, Roberto, como é que faz? Quem quiser comprar o livro ele é feito por uma editora de Santa Maria, que se chama Vento Norte Cartoneiro, tá? E ela só vende via o Facebook. Então tem que ir lá, entrar na página da Vento Norte Cartoneiro, mandar uma mensagem para a editora, eles respondem em 1 dia, 2 dias,
e dá para comprar lá. O preço é R$12, é um preço barato, porque ele o objetivo dele não é enriquecer, não é divulgar a literatura, né? E o movimento cartoneiro, que tu falaste da capa ali, né? Que é a forma, né? Como ele é apresentado. Ele é um movimento que surgiu na Argentina no começo dos anos 2000, numa das crises, e que recicla papelão para fazer capas de livro. E cada um dos exemplares dos livros tem uma capa diferente. Essa é uma capa. Essa só tem mais uma que foi enviada por Juca Kfouri, que escreveu o prefácio do livro, que é o melhor texto do livro. Que espetáculo, hein? Nada mal, Juca Kfouri. Pessoal, quero falar um pouquinho rapidinho sobre tênis também, porque o Rio Grande do Sul é considerado um celeiro de talentos desse esporte. Não só pelo trabalho realizado nos clubes aqui do estado, mas também pelos eventos que reúnem jovens atletas do Brasil e também do exterior. Quem mostra pra gente é a repórter Clarissa Lima. Apostando nas categorias de base, os clubes gaúchos de tênis preparam jogadores cada vez mais novos. Na faixa dos 12 anos, eles já recebem treinamento igual ao de atletas de 14 e 16 anos. Isso tem acontecido em vários locais do estado, e não uma coisa como no passado era, mais fortemente na capital. Isso tem acontecido muito no interior. Em Porto Alegre, a Associação Leopoldina Juvenil promoveu a Copa ALJ de Tênis Infanto Juvenil, com atletas ainda mais jovens, a partir dos 9 anos. O torneio é realizado há 154 anos. Já se viveu aqui grandes histórias, já aconteceram nessas quadras, e grandes tenistas já passaram por aqui, né? Como exemplo, o próprio Thomas Koch e o Edson Mandarino. Existem hoje cerca de 4.000 tenistas em todo o estado, dos quais 750 são federados. E essa garotada aqui de trás representa a renovação desta safra de jogadores. É o caso de Amanda, a número 1 do ranking nacional de tênis na categoria 12 anos. A satisfação de competir compensa a rotina pesada de treinos diários. É muito legal, tipo, ser nova, assim, e eu gosto muito de jogar tênis. Eu jogo bastante torneios, eu jogava desde quando eu tinha 7 anos. E o que dizer de Gustavo Tedesco, que aos 12 anos jogou numa categoria acima para adquirir experiência e ganhou o torneio? Primeiro do ranking estadual e segundo do nacional, o atleta de Novo Hamburgo é a grande promessa do tênis brasileiro. Sua trajetória é comparada à de Gustavo Kirten, o Guga. Sempre trabalhando duro e buscando ser um novo ídolo, com certeza, ser profissional, chegar onde o Guga chegou seria um sonho. Pois é, e pensar que esse esporte aí, gente, já quase tirou, na verdade, o Ramiro dos campos de futebol. Era tenista, né, Ramiro? Quando pequeno, teve uma hora que tu teve realmente que escolher entre o tênis e o futebol, ainda bem que foi futebol, viu? Eu pratiquei por um bom tempo tênis também, junto com o futsal na época, na minha cidade. O tênis era o esporte da minha mãe e o futebol era do meu pai. E aí, com 11 anos, eu disputei um campeonato de futebol de campo e fui convidado para ir para o Juventude. Aí eu tive que deixar o tênis de lado e seguir carreira no futebol. E aí foi quando eu abandonei as quadras e me foquei somente no futebol. O torcedor gremista agradece por essa tua escolha. Mas e consegue, de vez em quando, jogar um pouquinho? Vocês têm muito pouco tempo de sobra, né? A gente tem muito pouco tempo de sobra, assim, de folga, que dá para bater uma bolinha, mas aqui em Porto Alegre e no Grêmio eu já joguei com o Fernandinho e com o Arthur, que são dois que jogam também, então 1 ou 2 vezes por ano a gente brinca um pouco, e em Gramado, de vez em quando eu brinco com a minha mãe ou com algum amigo lá, dá para dar uma brincada e matar a saudade. Que bacana. Pessoal, essa semana tem jogo importantíssimo para o Grêmio, porque é o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Ramiro, o que esperar desse jogo? Esse Atlético que já foi adversário no ano passado, o Grêmio passou com um pouco de dificuldade, porque foi nos pênaltis, né? Até bem parecido o cenário, só que a segunda partida tinha sido aqui, né? O que tu acha desse confronto aí? Porque para muita gente é um dos melhores adversários que o Grêmio poderia ter pego, mas acho que não vai ser tão barbado assim, né? Eu acho bem pelo contrário. Eu acho que é um time muito bem montado, que não vivia um bom momento quando foram sorteados adversários, e por isso que se criou essa questão, foi colocada em pauta, mas hoje em dia vive um bom momento, vem de 4 vitórias consecutivas. Venceu nessa rodada, exatamente, né? Tem um trabalho que era feito pelo Paulo Autuori e agora feito pelo Eduardo Batista, um trabalho muito bom, e tem individualmente bons jogadores, então acredito que vai ser um jogo bem complicado, apesar da gente estar jogando dentro de casa,
eles têm as qualidades deles, mas a gente vai buscar fazer o nosso papel e buscar a vitória, que é o principal objetivo. E a expectativa, 54 mil pessoas de novo na arena, será que dá? Pô, se encher de novo, para nós jogadores é excelente, né? A gente fica muito feliz quando vê casa cheia, a gente se sente abraçado pelo torcedor. Claro que a gente sabe que não vai ser em todos os jogos que isso vai acontecer, mas quando isso acontece, a festa fica linda e dentro de campo a gente tem e sente uma energia diferente vindo da arquibancada. Meninos, parece mentira, mas está acabando o nosso programa. Eu já pedi, Lauro, para aumentar esse tempo, porque ainda mais com convidados qualificadíssimos como vocês três, eu queria ficar aqui no mínimo umas 2 horas falando sobre futebol. Mas infelizmente está acabando. Tu tem certeza? Vou pedir, infelizmente, Lauro, vou pedir a tua consideração final, mas eu te prometo que virás mais vezes aqui no TV Esportes. Então, só 2 frases. A diferença entre torneio e campeonato. O Grêmio faz um bom resultado quarta-feira aqui, passa daqui a pouco semifinais. Godoy Cruz passa, quartas de final. Torneio é assim, campeonato é diferente. É isso aí, viu? Lauro otimista aí. Tenho certeza que o Ramiro também está otimista. Ramiro, muito obrigada pela tua presença. Quero aproveitar e agradecer ao meu querido amigo Rodrigo Russomano, que também fez uma força e nos ajudou aí a trazer o Ramiro. Obrigada pela tua presença. Obrigado, Cris. É um prazer estar fazendo parte do programa, ainda mais ao lado de 2 personalidades aí muito fortes do nosso estado. Então, me sinto honrado de fazer parte do programa e poder também passar um pouco para o nosso torcedor o que acontece dentro do vestiário no dia a dia. Muito obrigada. Roberto, obrigada. Sucesso com o livro, agradeço. Além das 4 linhas. Eu agradeço. E vamos ver Só se falar o Inter... mais uma coisinha, tem mais um livro que está para sair, tá? Que é um livro sobre a conquista do Mundial do Inter, que é uma biografia da conquista do Mundial. Está em edição, eu fiz em parceria com o Yali, eu ajudei a organizar o material. Não é papelão, é um livro Porque ganhar o editora. Mundial não é papelão. Não. Que bacana, Tá pra viu, sair. pessoal? Fiquem ligados que vai ter mais livros aí do Roberto Jardim em seguida. Obrigada pela companhia aqui no TV Esportes. E segunda-feira que vem a gente volta às 8h15. Espero vocês. Tchau, tchau.